Pessoal, bom dia. Bom dia a todos. Bom, meu nome é José Papo, eu trabalho no Google na área de gerenciamento de relação com desenvolvedores e startups. A gente tem uma equipe na América Latina que faz isso. São poucas pessoas, mas a gente faz um trabalho muito legal que na verdade, potencializar as comunidades a fazerem eventos e trabalhar em prol do ecossistema de desenvolvimento com tecnologias Android, entre outras, né, que o Google lança continuamente, e com as startups e com outras comunidades que também participam e que usam esse ecossistema móvel. E hoje o que eu queria falar com vocês, na verdade, eu não vou falar de desenvolvimento diretamente, porque vocês vão ter várias palestras com pessoas que sabem muito mais do que eu sobre esse assunto. A gente tem também aqui, por exemplo, além do Google Developer Group de São Paulo, que está ajudando na curadoria. Cadê o pessoal do Google Developer Group São Paulo? Quem participa aí? Pode levantar a mão. Tem algumas pessoas aí. Tem os Google Developer Experts que vieram aqui também, que trabalham junto com o Google e inclusive, alguns deles sabem o roadmap de produto do Google, então eles estão sempre muito próximos do Google para ajudar a passar feedback de produto, assim como vocês nas comunidades. Então é muito legal porque esse evento realmente foi bem trabalhado com pessoas que usam muito o Android e que trabalham diretamente, às vezes até com o Google, nessas tecnologias. Bom, o que eu vim falar com vocês é, na verdade, dar alguns insights para que vocês, pessoalmente, ou vocês possam usar com chefes de vocês, né, para terem ideias novas sobre o que está acontecendo no mercado e também quais são as dicas, né, principalmente de experiência do usuário, que eu acho que é o ponto fundamental hoje para uma boa experiência no celular, uma boa experiência móvel em geral. Então, a gente vai falar sobre isso, sobre o que são essas experiências de usuário importantes e algumas pesquisas que o Google fez, inclusive no Brasil, para falar sobre esse tema de onde as pessoas estão usando celulares, para quê e por quê. Né? Bom, meu Twitter é o José Papo, caso depois vocês queiram seguir no Twitter. Então, vamos lá. Não está passando aqui. Agora foi. Uma das mensagens é essa, acho que vocês todos sabem, a gente já não entra mais na internet, né? A gente vive. Quando você pega o que está acontecendo hoje no mundo, pode passar mais um slide? Eu acho que não está funcionando aqui. Já estava desligado, agora... Boa, vamos tentar agora. Eu acho que agora vai. Bom, esse é um ponto, isso é muito interessante. Ainda tem muita gente da população brasileira que precisa entrar na internet, mas o pessoal, os jovens, 82% das crianças e adolescentes até 17 anos já usam a internet pelo celular. E o impressionante é o tamanho desse crescimento, né? Em 2013 eram 53%. Isso é uma fonte do Comitê Gestor da Internet. Então isso mostra esse crescimento da indústria. Pode passar aí o slide, que aqui ainda, mesmo ligando, não funcionou. Um outro ponto que eu acho que é importante é esse. 32% dos usuários já acessam a internet com mais frequência do smartphone do que o celular. Eles vão tentar arrumar aqui para mim enquanto isso. Pode passar o slide de novo. E outro, que tem a progressão. Esse é o crescimento do uso de multitelas. Então, o uso de celular e multiscreen cresceu tanto. E uma outra ponto importante que vocês sempre têm que entender, para fazer experiências do usuário para essa população também, é que muita gente hoje só acessa a internet através de smartphone. Ano passado a gente fez a pesquisa, eram 21%, esse número já cresceu. Então, isso é um número impressionante, porque mostra que tem muita gente, principalmente nas parcelas menos favorecidas da população, que não tem um computador em casa, e não vão ter. Né? Um desktop, tem um custo muito alto, tem uma série de fatores que não vale a pena. Só que essa pessoa ela acessa a internet, ela já está dentro da internet e ela acessa através do seu celular. Quer dizer, ela já está fazendo esse acesso diretamente ao celular. Pode passar o slide? Esse é outro número, essa é uma pesquisa do Google, que o Google fez. Esse é o número de pessoas conectadas e com acesso à internet. Obrigado. Que já estão com acesso à internet. Olhem também, de novo, o crescimento. Né? Em 2010, eram 82 milhões de brasileiros conectados. 2015, 117 milhões. Né? Sendo que, só para a gente lembrar, o Brasil tem mais ou menos 200 milhões de pessoas. Então, ainda tem gente para entrar.
E de 10 milhões de smartphones, foram para 93 milhões. Então, veja como o crescimento é absurdo, né? De 10 milhões de celulares e smartphones, se passou para 93 milhões. Então, isso aqui é para mostrar que quem ainda não tem, ou não está fazendo uma experiência para o celular, tanto pensando em design responsivo ou pensando em app, realmente está fazendo alguma coisa errada, né? A empresa que não está fazendo isso está fazendo errado. E a gente sabe, dentro do Google, que no Brasil tem muita empresa que ainda está fazendo isso errado, né? Não tem uma boa experiência no celular, ou no browser, ou na app. Pode passar? O aumento de participação dos smartphones foi de 110% para acesso à internet. Isso só no último ano. Quer dizer, de novo, é só para mostrar para vocês o crescimento desses números. Próximo slide. A taxa de conversão em smartphone aumentou em 70%. O que é taxa de conversão? Taxa de conversão é alguma coisa que, para o e-commerce, é uma venda, para um software como serviço é uma nova assinatura. O que a gente está dizendo aqui, isso é do Brasil, tá? Isso é pesquisa do Google feita no Brasil, não é mundial. Isso é brasileiro. 74% de aumento na taxa de conversão em smartphone. O que significa que a população já está se acostumando a fazer o último clique, né? Fazer a compra ou fazer a aquisição de algum produto ou serviço no celular. Porque isso também, às vezes, algumas empresas ainda tinham medo. Será que as pessoas compram no celular? Será que elas só não navegam, descobrem o produto, conhecem, aí depois vão lá no desktop para fazer a compra? Não, as pessoas já estão finalizando as compras no celular. Pode trocar? Então, a gente está mais conectado do que nunca. Essa aqui é só um exemplo, algumas cenas do dia a dia, né? Quem aí anda na rua com o celular, olhando o celular? Quem anda? Quem dorme com o celular do lado ou antes de dormir sempre dá aquela última olhadinha no celular? Então, todo mundo faz isso, né? Pode trocar mais um slide. Então, aí é um exemplo. A outra coisa, outro fenômeno também que está acontecendo, e isso é importante, porque não é só o celular, é que o nosso mundo virou isso aqui. É o mundo multidispositivos e as pessoas, a família, né? Cada um com o seu, e cada um fazendo uma determinada atividade de acordo com a sua necessidade, de acordo com um momento específico, né? Do contexto em que ela vive. Pode passar mais um slide? Então, pode passar o slide, por favor? Esse aqui, então, isso aqui mostra, esse é outro ponto que eu acho que é muito legal no ecossistema Android. Que o Android, apesar de que quando a gente fala do Android, a gente sempre pensa muito mais no celular, no smartphone, ele, na verdade, é um ecossistema muito mais amplo, o que traz muito mais oportunidades para você que é um desenvolvedor Android. Porque você, para fazer a aplicação no Android e portar ela depois, por exemplo, para Android TV, é muito fácil de fazer. Tem uma forma de portabilidade muito simples. Ou você fazer uma app e depois portar ela para o Android Auto. Também hoje, inclusive, nessa semana, o Google lançou o simulador, o emulador, para que você possa fazer uma emulação, sem precisar ter um carro, né? Você poder emular o Android Auto para você testar a sua app no emulador de Android Auto. Quer dizer, hoje você tem outros lugares onde você pode entregar essa experiência de uma app Android, o que torna, de novo, esse ecossistema muito maior, que te dá muito mais oportunidades de trabalho, de benefícios e de acesso a pessoas, né? De novo, porque elas têm, cada lugar que ela está, ela vai usar um dispositivo diferente ou uma experiência diferente. Pode passar mais um slide? E isso cada vez aumenta mais, né? Não sei, para quem acompanhou o Google I/O 2015, viu que o Google lançou no Google I/O 2015 isso aqui. Esse é um dos projetos que o Google lançou, o projeto Jacar. Eu testei também, isso aqui é mostrando uma pessoa usando. O projeto Jacar é, na verdade, um tecido inteligente. É um tecido que ele consegue detectar os movimentos da sua mão, né, quando você passa por numa determinada área que é sensível a toque, e ele consegue detectar realmente toques. E aí, por exemplo, próximo slide, vocês vão ver, pode passar o próximo slide? Vocês vão ver que você pode, por exemplo, passar a mão no tecido e ele faz alguma ação, ou ligar para alguém, fazer conectar com o celular, ligar uma luz. Tem um exemplo que tinha no Google I/O era você passar o dedo no tecido e ele ligava uma luz, né? Parece coisa de nerd, né? Pô, para que isso serve? É muito legal, né? Estou fazendo porque é cool fazer isso, né? Mas não. Imagine quando você começa a pensar, você vai ver que vai ter uma série de aplicações práticas
para esse tipo de material, de tecidos inteligentes. Então, de novo, é outra interação que a gente vai ter, né, com o usuário, é outra user experience que você vai ter. Pode passar mais um slide. Outra coisa que foi lançada também faz parte do projeto ATAP, que é o SOLI, que é um mini sonar quase, né? Um radarzinho, que é um chip, na verdade, que é super pequeno o chip. Eles mostraram lá no Google I.O. o tamanho do chip, e esse chip ele consegue detectar os movimentos dos seus dedos de uma maneira extremamente detalhada, como essa aqui. Por exemplo, você conseguir mudar o mostrador de um relógio só com o movimento dos dedos, mas sem tocar na tela de nada. Você, na verdade, está mexendo no ar, né? Se você pode passar o próximo slide. Esse aqui é outro exemplo que é impressionante, né? Quer dizer, esse é um exemplo de um rádio e você vai mexer, você vai trocar, por exemplo, o canal, o som desse rádio só com os movimentos da mão, sem tocar no aparelho. Então é um sensor. Então, para vocês verem o nível de diferentes experiências de uso e de interfaces de usuário que a gente tem que tratar. E, de novo, porque é um mundo novo que traz mais oportunidades também ao mesmo tempo, né? Pode passar um slide. Então, quando você vê, e isso é importante para vocês que estão fazendo experiências móveis, né, ou através de apps ou através de web, quando vocês veem o dia a dia das pessoas, vocês têm que realmente entender. Um dos aspectos fundamentais para você ter uma experiência de usuário boa no celular é entender as pessoas. O que elas estão fazendo, em que momento que elas fazem, por que elas fazem aquilo. É quase você entrar no mundo dela, né? Fazer uma pesquisa realmente de campo. Aqui é um exemplo de um dia a dia, né? As pessoas mandam mensagens, checam a hora Isso é o seu dia a dia. Jogam no smartphone, mandam mensagens, fotografam, postam fotos em redes sociais. Isso são coisas do dia a dia que as pessoas fazem. Mas, além disso, e isso é uma pesquisa que o Google fez também, que vale a pena vocês entenderem, que é o próximo, pode passar para o próximo slide, que são os micromomentos. O que são micromomentos? Micromomentos é aquela situação em que a pessoa está, em que ela resolve fazer alguma atividade, ou encontrar uma informação, ou comprar um produto, ou fazer uma leitura de alguma ideia, buscar fontes de dados para fazer alguma coisa. Por exemplo, ela quer saber como fazer. A gente chama isso de micromomentos. E isso, de novo, é importante para vocês, como desenvolvedores, como designers na plataforma Android, entenderem onde que esses micromomentos acontecem. Pode passar mais um slide? Como é isso? Será que está crescendo? Esses são os números dessa última pesquisa, que foi feita agora pelo Google, no Think with Google, em 2015, que vale a pena vocês conhecerem. Depois vocês podem entrar no artigo, existe um artigo que vocês podem baixar, eu vou colocar o detalhe do link no final. Mas olha só, esses são alguns exemplos. O momento eu quero saber. O momento eu quero saber é quando você quer procurar alguma informação específica. O que ele está falando aqui, ó, 79% dos usuários online no Brasil já estão procurando mais informações agora na internet. E sendo que 69% dos usuários brasileiros de smartphones já pegam o telefone no meio de uma conversa para saber mais informações sobre algo que foi dito. Já aconteceu isso com vocês? Será que eu acho vai ter um show em tal lugar? Deixa eu ver se realmente esse show vai acontecer. Você vai lá, puxa o celular para entender mais sobre aquela informação. Ou compras. 80% dos usuários de smartphones já usam o seu telefone para influenciar a decisão de compra dentro de uma loja. Isso nos Estados Unidos já era comum, né? Você vê as pessoas entrando na Best Buy, por exemplo, o cara olha o produto, a primeira coisa que ele faz, ele pega o celular e aí você vê que, na verdade, ele está pesquisando o preço nas outras lojas, né? E isso estava acontecendo muito. As pessoas iam na Best Buy só para olhar o produto, para ver se era legal. Pô, acho que está legal, agora eu vou comprar em outra loja, né? O que é desesperador para uma loja offline, né? Para um negócio offline. Mas é isso que acontece, e isso está acontecendo no Brasil também, não é só nos Estados Unidos. Quem pensa que é só nos Estados Unidos, 80% dos usuários de smartphones já fazem isso. Você vai lá, olha aquela camiseta legal numa loja, deixa eu ver se eu não acho mais barato em algum lugar, em outro lugar. Fora a informação, né? Os consumidores as pessoas procuram conteúdo sobre como fazer as coisas. Então, isso é muito legal. Se você, por exemplo, está criando uma app, sei lá, de receitas. Interessante saber que mais de 2 milhões de horas de conteúdos sobre como fazer foram assistidos só no YouTube. Quer dizer,
mostra que as pessoas estão procurando o tempo todo informações sobre coisas que elas querem fazer naquele momento, naquele espaço. E elas precisam de informação contextual, né? Pode passar o slide. Então é isso que a gente comenta muito forte, né? As pessoas elas têm essa questão do imediatismo. Então, se você for fazer uma app, você tem que entender como fazer essa app se tornar realmente rápida, com uma experiência de usuário simples. Se você pensar na app e tentar fazer uma app com a mesma experiência que um site de internet, sinto muito, mas não vai funcionar. Porque o cara não quer preencher, por exemplo, um formulário de 25 campos, né, no celular dele. É até ruim para ele fazer isso. Né? É ruim. Mas a gente ainda vê empresas que fazem isso, infelizmente. Né? Então tem que tomar muito cuidado, porque o máximo que possível de simplificação e utilização é o que torna a experiência boa para o usuário no smartphone. A outra coisa é contexto, né? Contextual. Contextual, quando a gente fala contextual, usem os dispositivos, né, os hardwares que tem dentro do device, de forma que facilite a vida do usuário. Então, se você está fazendo uma busca, por exemplo, que tenha alguma coisa que tenha que ver com a localização deles, usem o GPS. Né? Parece meio óbvio, de novo falando, mas tem que ser feito. Né? Porque, de novo, o usuário ele quer a coisa contextual. Então, por exemplo, tem uma app de receitas. Não seria legal se eu tivesse uma funcionalidade em que eu posso clicar um clique, ele mostra para mim todos os supermercados ou mercadinhos próximos de mim que tem aquele item que eu preciso para fazer aquela receita? Isso já imagina a experiência para o usuário daquilo. Ele consegue saber exatamente aonde que ele precisa ir comprar aquele item que ele precisa, né? Com um clique. É claro que você tem que fazer todo um back-end para isso funcionar, mas do ponto de vista do usuário, ele vai ter o contexto e aí a sua app vai ficar muito mais útil para ele. Né? Já existe uma app, inclusive, nos Estados Unidos que faz isso, que é de brasileiros, foram brasileiros que fizeram ela. Então, isso é muito forte, né? Essa questão da contextualidade e lealdade à necessidade das pessoas. Pode passar mais um slide? Então, eu acho que essa frase é muito legal, que eu vi, inclusive o Gustavo Caetano postou anteontem, até peguei dele. Para o usuário, a interface é o produto. Tudo que ele vai fazer na sua interface, na sua user interface. Então, essa experiência que ele tem com a interface é tudo. Se ela for ruim, e, de novo, quando a gente fala em Android, né, na verdade, o Android praticamente é o front-end, né? Ele é o front-end. Então, se essa interface não for bonita, você vai ter problemas. Por isso que o Google ele investiu tanto, por exemplo, próximo slide, nesses últimos 2 anos, pode passar mais um slide aí, no Material Design. O Material Design é exatamente um modelo para fazer com que as interfaces, as experiências do usuário sejam melhores. Então, eu como falando para vocês, eu recomendo que vocês estudem bem o Material Design, tanto do ponto de vista de interface, como do ponto de vista de desenvolvimento. E vocês vão ter apresentações sobre isso. Porque, de novo, a experiência da interface do usuário é tudo, é o produto. Tá? Usuário. Então, só para mostrar para vocês como que isso evoluiu tanto, e isso que é legal, a evolução que teve por causa do Material Design, nas experiências de usuário, a gente tem um vídeo aqui que eu trouxe, pode passar o vídeo? Está no próximo slide. Que são exemplos de apps muito legais aí no showcase de Material Design. Está carregando. Internet. Acho que está um pouco... Tem muita gente conectada. Vamos lá, internet. Ajuda aí. Bom, esses são alguns exemplos. Tem o site do Google, google.com
google.com/design, vocês vão encontrar lá muita informação sobre material design, padrões, patterns de user interface para material design, todos os tipos de botões, componentes que vocês podem usar. Recomendo muito fortemente o google.com/design, porque lá vocês vão encontrar muita informação, inclusive exemplos de apps feitos com material design. No Brasil, a gente tem vários exemplos, a gente está ajudando, né, como equipe de relações com desenvolvedores e apps a fazer isso. Então, é muito importante que vocês entendam esse novo padrão, porque é realmente não só o futuro, já é o presente dessas apps no Android, o que melhoraram, assim, tem gente que fala que melhorou 1000% a experiência por ter esse novo padrão de interface comparado com outras versões. Bom, outra coisa além do mobile, eu acho que e desses insights, é importante sempre quando você pensar numa app, sempre mensurar. Mensuração é tudo também nesse mundo. É saber quem entrou, quantas pessoas baixaram a sua app, quantas pessoas ainda estão usando. É você ter métricas. Métricas de utilização, métricas de qual é o momento em que a pessoa perde o contexto da sua aplicação, onde elas estão saindo, onde elas estão voltando. Essas métricas são fundamentais. Para terminar, o próximo slide. Eu acho que esse é uma das coisas que a gente fala muito no Google, é pensar 10 vezes. Quando você pensar numa app, pense em como você pode impactar mais pessoas, inclusive talvez até saindo um pouco do Brasil, pensar em América Latina, pensar no mundo, quem sabe, né? A gente tem, por exemplo, vários programadores brasileiros desenvolvendo apps que já estão que tem milhões de usuários no mundo inteiro, não só de games, jogos muito legais que a gente vê no Google Play, que a gente inclusive apoia para dar destaque mundial, mas até de outros tipos de apps diferentes, como essa que eu falei de receitas, que é uma app mundial. Então, acho que pensar numa experiência que seja fácil depois para você portar, por exemplo, localizar, internacionalizar essa aplicação, isso também aumenta muito as suas chances de sucesso nesse mundo que tem milhões de apps, né? E o último slide. É isso, obrigado, pessoal. Se vocês quiserem ver alguns outros slides, estão lá no slideshare.net/jpapo. Para saber informações sobre eventos, por exemplo, a comunidade do GDG faz eventos todo mês, às vezes tem toda semana eventos. A comunidade fala sobre Android, tem evento de HTML5, tem evento de dos mais variados tipos, mas eles fazem reuniões mensais. Entra na página no google.com/mais-desenvolvedores-google e lá vocês vão ter também informações de eventos que o próprio Google faz internamente, eventos que acontecem no Google, eventos que acontecem fora do Google, pelo Brasil inteiro. Então, essa página aqui é a página que concentra essa informação. Vocês podem também procurar por GDG São Paulo, para os eventos das comunidades. E a pesquisa, esses dados que falam sobre micromomentos, esses insights de informação, de número de usuários conectados, etc., vocês podem encontrar no thinkwithgoogle.com.br. O .br para informação específica do Brasil. Se você quiser informação dos Estados Unidos e Europa e mundo, aí é só o .com. Ok, pessoal? De novo, muito obrigado a todos. E vou estar por aqui aí durante a manhã. Se alguém quiser, pode me encontrar aí nos corredores. Obrigado, pessoal. Bom.